entendeu? Então existe isso, né? Por exemplo, os caras que estão por trás do Estado Islâmico, por exemplo. Eles recrutam pessoas mais frágeis. Aquele jogo da baleia azul, se lembra? Lembro. O que eles vão fazendo? Eles vão entrando nos computadores, vão vendo aqueles perfis que são crianças mais tímidas, mais excluídas socialmente e vão inflando ali. Você vai entrar para a história, eles vão te reconhecer. A Deep Web, por exemplo, deve ser um território de psicopatas absurdo. Total. Agora, o que a sociedade faz com a Deep Web? Todo mundo sabe que existe. Não, mas é a privacidade. É complicado. Total. Antes de a gente mudar de assunto, tem alguma pergunta boa aí sobre psicopatia, sobre... Teve uma aqui do Luiz Cláudio, que é mais ou menos parecida com o que a doutora estava falando, né? Já entra no assunto que ela estava falando. Ele perguntou se tem uma idade que dá para identificar que uma criança é psicopata, né? Ou não? Tudo vai depender, por exemplo, a gente não pode dar diagnóstico de psicopatia, por exemplo, no Brasil antes de 18 anos. Porque aqui no Brasil, antes de 18. Antes de 18. Antes disso, você pode dizer assim, tem características, indícios, ou então transtorno de conduta, porque assim, tem condutas não muito sociais, não muito empáticas, mas o diagnóstico você só fecha depois. Entendi. Agora, dependendo de cada país, né? E você tem um livro sobre como que é borderline? Borderline. O que é? Qual a diferença disso para bipolaridade, por exemplo? Muito. Apesar de ser muito confundido. Eu confundo. Por exemplo, o transtorno de personalidade borderline também é uma maneira de ser. Tudo que é transtorno de personalidade nasce com aquele tipo de funcionamento. Não vira depois. A bipolaridade não. Tem uma hora que ela abre. Ah, é? Ninguém nasce bipolar. Você tem uma tendência genética que em algum momento, por algum gatilho, aparece. Entendi. Que, em geral, na bipolaridade, é ali entre os 25 e 35 anos. É mais na vida adulta. Entendi. Tá? O transtorno de personalidade borderline, esse nome que foi dado inicialmente, que significa a borda, né, a beira, porque se confundia, achava que era um misto de neurose com psicose. Tá. Por quê? Porque o border, ele tem uma... Diferente do psicopata, o psicopata é 100% razão, zero emoção. O border é o contrário, ele é quase 100% emoção, zero razão. É muita emoção. É muito, ele capota. A emoção suplanta a razão e ofusca. Muito, disparado. Então, por isso que ele tem uma intensidade. Então, ele tem aqueles ataques de raiva, de fúria. Ele fica cego de raiva, entendeu? São pessoas, por exemplo, são pessoas extremamente agradáveis quando não tem um envolvimento afetivo. São amigos divertidos, são pessoas inteligentes, rápidas. Mas, assim, o border, ele não se vê uma pessoa inteira. Ele tem um vazio, ele tem essa consciência desse vazio que torna ele dependente do outro. É um vazio psicológico? É um vazio existencial. Existencial. É como se ele precisasse do outro para se validar como alguma coisa. Ele consegue preencher esse vazio com religião, com droga, com outras coisas ou não? Pode. Ele pode se tornar um fanático religioso, ele pode se tornar dependente, mas não um dependente por prazer. Para tirar aquela sensação. É muita angústia. Muita angústia. É uma angústia que consome. É porque, sabe uma sensação de que você não é alguém? É como se você precisasse que alguém dissesse, pô, cara, você é bom. Olha, você tem talento. Você acredita em você. É uma pessoa que ela faz uma coisa, ai, tô bem, daqui a pouco ela, não, mas isso não vale nada. Isso não tem valor nenhum. Então, a maior dependência do borderline é porque depende do outro para se validar. Entendi. E aí começa a entrar num território... Isso é muito complicado. Muito. Porque começa a entrar num território que, ao depender do outro, principalmente no campo afetivo, o que ele faz? Eu não posso perder essa pessoa. E aí ele começa a fazer toda uma vivência de controlar aquela outra pessoa para não perder. Claro. Porque senão ele deixa de existir. Nisso ele vai sufocando o outro.
Né? Do tipo, por que não atendeu meu telefone? Por que não sei o quê? Por que Você então, sabe que eu preciso falar com você? Você exatamente. Então, assim, tudo fica numa urgência. Ao mesmo tempo que ele agrada a outra pessoa, porque ele quer que essa pessoa, ele sufoca essa pessoa também. Exatamente. Aí chega uma hora que a pessoa não aguenta aquela fiscalização, pede para acabar. Ele vai no chão. Ele vai no chão, porque na cabeça dele ele vai deixar de existir. Acabou. Então, assim, é muita intensidade em tudo. Ao mesmo tempo, são pessoas extremamente afetuosas. Por exemplo, border adora bicho. Ah, é? É incapaz de fazer maldade de bicho. Assim, e bicho gosta de border. Né? É uma coisa interessante. Cuidam como ninguém. Aí você vai dizer, poxa, mas como é que cuida? Porque, olha que interessante, no cérebro do border, se uma pessoa precisa dele para cuidar, depende dele. Então não vai abandoná-lo. Entendi. Entendeu? E como... E tem tratamento para... Tem. O border tem tratamento. Aí né? Porque assim, ele sofre muito. O border deprime por uma exaustão. Porque você imagina... Por um WhatsApp não respondido. Exatamente. Qualquer frustração toma uma dimensão absurda, entendeu? Entendi. Agora, são os melhores atores e atrizes. Porque assim, olha, imagina o seguinte. Em Não Sendo Nada, essa pessoa sendo artista, ela não é capaz de representar, ela é um personagem. Tanto que os atores e atrizes border, quando fazem um grande filme, um grande personagem, eles têm dificuldade depois de deixar Continuam vivendo a vida daquele personagem. Você já não ouviu falar isso? Sim. O Lando ficou um ano se comportando como se fosse aquele personagem. Porque eles vivem. Trouxe um sentido para ela. Total. Porque ele existiu, ele pegou um script ali. Todo mundo acreditou naquilo. Todo mundo acreditou, ele viveu em função daquilo. Marilyn Monroe era uma pessoa... Borderline. É? Amy Winehouse. Também. Aquela dependência pelo aquele cara. Total, né? Total cega. E não precisava, né? E a pessoa A dependência não sabe. das drogas para acalmar aquilo. Nossa, por exemplo, desespero. a Amy... Cara, as pessoas olhavam a Amy como se fosse simplesmente uma drogada. A droga era consequência. O foco não estava ali, Não né? estava. E que talento, que genialidade. Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi a Amy, eu falei, o que é isso? Não, eu também, eu tive essa sensação. Eu tive a sensação. Que voz é essa aqui? Que é isso? Ela coloca a alma dela na música. Total. E você vê, em Não Sendo Nada, ao ser uma cantora, aquilo... Então, como artista... São os melhores que porque tem. entrega tudo. Porque imagina o seguinte, eu não sou nada. Aí, de repente, eu me encontro. Eu me encontro em alguma coisa e as pessoas me aprovam por isso. Cara, é isso. Tanto que a única compulsão que um border, eu brinco quando eu começo a tratar border, eu falo, 2 anos sem se relacionar. É? Aí eles olham pra mim, não dá. Não, então vai procurar outro médico. É a primeira... Porque eu tenho que descobrir quem é você sem a outra pessoa. Porque essa pessoa, ela muda também conforme o namorado ou a namorada. Total. Se é um namorado... roqueiro, vai saber de rock se profundamente. Se é gospel, ela vai virar gospel. Menino, vai botar a roupa e vai fazer o discurso lá. Nossa. Porque é essa falta de identidade, entendeu? Então eu falo, você só tem direito a dois vícios na sua vida. Mas, Bia, não vai rolar. Então não vai rolar o tratamento. Porque eu tenho que descobrir quem é você. Você vem de relacionamento em relacionamento. Você já foi surfista, você já foi crente, você já foi... metaleira. Quem é você? Exato. E aí o medo, ela falou, não sei, você vai me matar, porque eu não sou nada. Eu falei, vamos descobrir esse nada, aí a gente vai começar a botar alguma coisa. Aí quando você vai buscar o talento, porque olha, quando fazem alguma coisa, né? Fazem, não faz pouquinho não. E ao se moldar a outra pessoa, num princípio, deve ser o melhor relacionamento possível. A outra pessoa tá fazendo tudo para me agradar. Nossa, como eu gosto dessa pessoa, não é? Com certeza. Eu já tive relacionamento assim, que a pessoa vivia para me agradar. E você falava o quê? Nunca vai haver uma mulher como essa que vai me amar tanto. Não é isso? Você não amava ela, amava o amor. Exatamente. Que supostamente... Só que chega um ponto que passa tanto que você começa a ter medo. Caramba, não era para ela estar feliz. Olha o que aconteceu. E exatamente. Não, isso foi não foi legal.
E aí começou a me assustar isso. Exatamente. É isso que acontece. E aí, tão interessante, porque assim, elas... E é difícil até pra você terminar com essa pessoa. Muito difícil. Por quê? Existem 2 tipos de border. Existe a border implosiva, que ela vai se detonar. E existe... Ela vai... Guardar pra ela. Ela vai se isolar, ela vai tentar se autodestruir. E existe a explosiva. A explosiva vai perseguir. Vai dar escândalo. Vai invadir a portaria, vai no teu trabalho, vai falar barbaridades. Mas entenda, tudo por desespero. Nunca por maldade. Claro. E aí é o grande desafio. Por exemplo, quando você identifica qual o talento daquela pessoa e você prova que ela é capaz de ficar 2 anos sozinha e ela existe. E por exemplo, no seu caso, a pessoa conseguiu ficar 2 anos sozinha? Senão não trato. E conseguiu? Senão não trato. E a partir daí ela entendeu quem ela era? Que ela existe. Porque eu falei, o outro tem que ser o complemento. Mas aí ela tem que achar hobby, tem que achar coisa que ela faça. Tem que achar qual o talento essencial. O talento, o que ela gosta de fazer. O que gosta de fazer. Por exemplo, dizem, isso eu não sei, porque eu não li a vida tão ponto, que a Madre Teresa de Calcutá era. É mesmo? E aí a compulsão dela foi essa coisa do cuidar. Ajudar os Faz outros. sentido. Faz. Porque assim, eles quando resolvem fazer alguma coisa... Vão ao limite. Não, inimaginável. Por exemplo, o talento da Amy era... Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi, eu falei, que é isso? Aí quando eu fui ver a idade, eu falei, o que é isso? E em relação ao prazer? Essas pessoas têm